Bora? Boas, maltinha, como é que estão? Tudo bem ou quê? Estou bem, mano. Tem que estar, então. Espera aí, apresenta. É verdade, nós temos o primeiro convidado hoje aqui no podcast. O primeiro convidado. Palminhas. Depois não se calimete na edição. Foda-se. Palminhas. Palminhas mete na edição o Tanas. Como Isto é é que eu- suposto ser um projeto que não me dá muito trabalho de edição, ó Rafa. Custa muito pôr um sample de palminhas quando digo isto. Custa. Custa mais por pôr acaso a moedinha. Não custa, não custa. Isso é só preguiça, porque não custa. Custa mais pôr a Mas moedinha, pronto. meu. Espera aí, que nós temos para ele se apresentar e o rapaz não se apresentou. Pronto, então. Apresenta-te, rapaz. Opa, prazer. Sou o Diogo, a.k.a. Dig. Pá, o que Já eu não digo? bebes Olha, álcool há quanto tempo? Não, já não bebes álcool não há bebo quanto tempo? álcool desde o ano novo. Calma, eu não sou um alcoólatra, ok, a badear pelas ruas do Porto. Sei lá, vi Pô. tipo um bocado de champanhe, sem ser espumante. Certo. Tenho 14 anos, prazer. Esta nova geração está fodida. Nova geração está linda. Ai, Se eu caralho, parecer tens- desconfortável é porque estou aqui a levar com Estás um uma pouco fora luz, da parece tua uma- zona de conforto, parece não é? uma luz, não, parece uma luz de estádio na minha cara. Mas pronto, acho que é sobre isso. Ok. Pronto, e Ó quer dizer, Rafa, Eu, conta-me, diz-me. epá, isto porque eu estava a dormir há coisa de meia hora atrás. Qual é que é o tema de hoje e porquê é que estamos aqui hoje e porquê é que temos um convidado hoje? Então, Uau. olha, primeiro ponto. O estás a dormir, o pessoal percebe, tu andas cansado e tal. Pelo menos quem acompanha-te. Ok? Foda-se. Sabe que tu estás cansado como o caralho e é completamente normal. O facto de nós termos um convidado de hoje tem muito a ver com o tema. Basicamente, Ok. o tema para hoje vai ser o impacto que a sociedade tem a nível de influenciar a vida dos jovens de hoje em dia. Por isso é que temos aqui. Espera. E que título é que eu meto na thumbnail? as influências, Matches do tipo Diggy não. Ranhoso. Não. a influência da sociedade na nova geração. Pronto. Olha. Então, Opa, O convidado a dar o título tão bonito. influência da sociedade na nova geração. Ok. ok. Válido. Vamos ver como é que eu vou meter isso lá na thumbnail. Por norma tenho posto só uma palavra, tecnologia, Natal, do nada. metes- Influência da sociedade na nova geração. Não, eu percebo. Então, Eu percebo, influências. atenção. Epá, metes influência Ok, só. ok. Tá bem. Então e que assuntos é que vamos abordar hoje dentro desse tópico? Malta, desculpem, é que eu estou mesmo... imaginem. O meu cérebro está a Queres que eu funcionar. tente, queres que eu tente começar? Queres que eu te ajude? Não, Peraí, podemos continuar aqui com um pouco de conversa de chacha, pá. Epá, Vamos, sinceramente é assim. Eu estou-me a sentir velho como o caralho, meu. puto, imagina. O Diggy tem metade da tua idade. Foda-se. E o Diggy... Atenção, não estamos aqui para humilhar ninguém, nem pensem nisso, foda-se, ó Diggy. Tu viste que nós estamos a exagerar, caralho, Mete um tu travão. grita. Exagerar em que Não, sentido? não grites. Olha o ear Imagina, nós somos malta mais velha e por norma podemos estar um pouco fora do Sim. Não, contexto. isso é normal. Pá, por isso tu viste que nós estamos a exagerar nessa parte fora do contexto, tu chama-nos a atenção, pá. Sim, porque... Porque não é de todo o sentido de me ter desconfortável. Mas, só para dar uma noção, o Diggy tem metade da idade do Rafa e, epá, não é... Como é que eu ia dizer? Não é logo a geração a seguir à minha, ou seja, há ali um espaço geracional ainda entre nós os dois. Uhum. Embora seja um rapaz. Como deve ser que as meninas que estiverem a ver isto, forem da idade do moço, devem se candidatar e devem deixar o seu currículo aqui nos comentários do YouTube. Ok. criar um Google Digo Forms. eu, atenção. Vamos criar um Google Forms. Olha, Não, olha não queria que... dizer isso. Oh Rafa, O homem está lançado. isto bem criado era uma landing page. Man, não. Diz-me só uma coisa. Estás com intenções de abrir competição à mãe Kika, já? Oh, estás a brincar, mas ela foi presa. Foi detida agora há pouco tempo com 60 mil euros na mão, pá. Ei. Vais dizer que também não gostavas de ser preso com 60 mil euros na mão. Porra. Quem não? Na mão, no bolso, pronto. Não declarados ainda por cima, porra. Isso são problemas que não me afetam a mim, nem te afetam a ti, a menos que tenhas pagado para esses 60 mil euros. Espera, recentemente não, recentemente não. Ai, a Ana mata-te. Não, ela sabe que eu estou a gozar. Ok. E tu, Diggy, pagaste para a mãe Kikas agora para os 60 mil euros? Já nem por Ele isso. se calhar nem sabe quem é a mãe Geekas. Exato. Eu...
não sabes. Pera, tu não sabes quem é a mãe Kika? Ele não faz ideia onde é que é o bar La Siesta, nem nada dessa merda. Bro, estás Sei. a falar com um gajo de 14, ok? Ok, eu não posso dizer para isto pesquisar, mas a Atenção. Mãe Kikas é basicamente uma casa de alterne em Santarém que é conhecida a nível nacional e internacional. É sobre isso. E não estou a gozar, é conhecida a nível internacional. Yeah. É sobre isso. Apareceu em séries da Netflix e tudo. A ideia, pelo menos. É tipo elefante branco em Lisboa. Só que o elefante Aliás- branco é outro tipo. Não, aliás, tu já ouviste falar da série O Clube da SIC, da Otto? Não. Sim. Não. Não. Esta nova geração está Não, perdida. Estás a falar Esta nova geração está Nós estamos perdida. perdidos, Oh. bro. Esquece. Ó Scully, desculpa lá, tu estás a falar com um gajo que hoje em dia para meter conversa com uma gaja é com uma chaminha no Instagram. Não, credo, não, isso também não. Não, isso também não. Got fired! Isso também não. Foda-se. Não. Como é que tu. Ó, Diga, como é que tu metes conversa com uma miúda hoje em dia? Depende de como é que ela. Tipo, Se for pelas redes sociais. Vamos se primeiro for pelas redes sociais. Olha, boa pergunta. Porque tipo. Não é, Claro não que é um fui eu que padrão. fiz. Não. Fui eu que a fiz. Não é tipo, não é um padrão. Eu não sigo tipo um roteiro. Mas tipo. Eu não. Se eu sigo ou me segue coisa assim, eu não vou falar logo. Isso tipo, é óbvio. Mas Certo. vou percebendo. Vou tentando perceber como é que ela é, tipo, pelos stories, eu diria. Porque nem toda a gente reage da mesma forma. Porque há pessoas. Como é que eu... Há vários perfis de pessoas. Exato, é e, isso que tu tipo, queres e há dizer. pessoas, aquelas que te vão dar valor. E, tipo, por exemplo, tens um tipo de gajas que tu mandas mensagem e elas tipo, respondem e não sei o que e tornam-se amigos. Depois tens outras que te ignoram porque pensam que as queres comer. É mais ou menos sobre isso. Certo. É mais ou menos esse nível. Então, tipo, sei lá. Às vezes ela até manda aquela É. cena, foto ou DMs. Ou então, tipo, começar a falar, voltar a falar. E pronto. E, tipo, mandou, não mandou. Paciência. Mas, Certo. Segue para a próxima, correto? para Ok, tratar já. dos outros. Ok, já percebi que o Diga é apologista da técnica do amor ao próximo. Pá, o Rafa, por exemplo, eu vou-te dar um contexto. Oh, não. O Rafa, na altura dele, para meter conversa com outra rapariga, o Rafa, isto em 1536, mandava-me uma mensagem dentro de uma garrafa de vidro do seu navio até ao outro navio. Népias Quando a garrafa lá chegava, já a miúda tinha morrido de peste negra. Népias eu normalmente as DMs, que agora chamam DMs, era sinais de fumo. Ei, Era sinais de fumo. sinais de fumo, cabe sim. Pronto. Então, é porque o homem é um homem das cavernas? Pá, eu, por acaso, nisso nunca fui muito de meter conversa pelas redes sociais. Nunca foste? Nunca meteste? Nunca. Pá, imagina, também, sou sincero, não sou uma pessoa muito socializada. Nota-se. ser sincero. Estou a brincar. Não é? Ninguém diria, não é? Mas, opá, sempre tive alguma sorte nesse tipo de aspecto que era. Quando havia alguma coisa em comum, do nada havia alguma interação não da minha parte. Ok, eu estou a perceber. O Scully é tipo. Como assim? Nunca, É tipo- nunca há uma Então as outras pessoas é que davam o primeiro passo. Sim. Yeah, quando eu queria tentar meter conversa com alguém, por norma não era correspondido e eu sei muito bem qual é que é o meu nível na escala social, está bem? Eu sei muito bem que a seguir à malta com calças bege e camisa da Ralph Lauren, estou eu que sou um cromo de óculos e gosto de estar no meu PC, está bem? Por isso, também não vou fingir que sou o puto fixe. Ok, estás numa cadeira acima de mim. Lá está, ora vês como sabes. Estás numa cadeira Aliás, acima de mim. o Rafa, e eu sei que o Rafa não vai levar esta a mal, o Rafa é a definição em pessoa do estereotipo, que o estereotipo corresponde à realidade. Sim. Por favor, eu não posso ser. Por favor, Não, me cancelem. agora termina, Zé. O Rafa é informático, Sim. o Rafa é Chrome Sou um nerd do E o caralho. Não, ele é uma admito. caderneta. e o Rafa é muito boa pessoa. Eu casava-me com o Rafa se eu pudesse. Acredito que seja. Olho para ele e percebo Aliás, isso. podemos. Oh Rafa, queres casar comigo? Quero, Scully. Olha. Óbvio que quero. Pedido de casamento Mas também de primeiro- podcast.
primeiro deixa-me casar com o Jeff Bezos. Sim. Jeffrey Bezos! Olha, mas tipo assim, vocês não queriam passar de 1 hora, estamos aqui na conversa da Xuxa, já vai aqui 10 minutos. Então, mas esta conversa da Xuxa faz bem porque dá para perceber o tema, porque é assim, a realidade é esta, estamos a falar de influência a nível dos jovens de hoje em dia. E estamos a falar que queres casar com o Jeff Bezos. Sim, mas isso é a parte que vai ficar ao lado agora para o assunto. Agora é assim, tal como eu te disse, ou melhor, tal como o Scully disse, eu tenho o dobro da tua idade, não é mentira nenhuma, tenho 30 anos, por amor de Deus, e estou-me a meter nestas merdas dos podcasts porque sinceramente não sei o que é de fazer da minha vida, era podcast ou a tirar-me da ponte, só que eu a tirar-me do ponte posso só filmar um barco, então deixa-me estar em casa. Mas vou-te dizer uma coisa, olha, ó Rafa, Diz. vou-te dizer uma coisa, atiraste da ponte que causava menos dano à humanidade do que nós fazermos este podcast. Olha, chorem. É só o que eu tenho a dizer. Não me responsabilizo. Sim, tu estás um bocado fora O da Diggy não propaga não me esta senti incluído. mensagem, atenção. Não. Agora atenção àquilo que eu vou falar, porque eu depois vou criar uma resposta do Diggy nisto e claro, depois dos ouvintes que quiserem comentar no YouTube ou mandar mensagem Eu pensava para o que era pessoal. minha, ó seu cabrão. Não, é do Diggy. Tu depois dás uma opinião tu e vês o que é que o Diggy tem a dizer, porque acho que hoje temos que ok, focar no ok. Diggy, tendo em conta que o Diggy é o mais novo de nós os dois. Mas eu Agora sou é mais assim, bonito de nós os três. isso é discutível, se isso é o que a Ana te diz aos teus pais. Se for os teus pais é normal porque os filhos nunca são feios aos pais. Eu no meu caso acaso, não. eu, no meu caso pergunto à minha mãe se eu sou bonita, ela responde-me o que importa é ter saúde. Muito bem, caralho. Tá bom, Continuando, segue lá com eu não isso. consigo manter a Faz isto postura com andar. vocês a rirem-se, caralho. Faz isto andar, vai. Mas pronto, continuando. Agora é assim, metendo se calhar um pouco no lugar do Diggy que é mais novo. E tendo em conta a utilização das redes sociais, a utilização da própria internet em si, eu posso dizer que se calhar eu com o corpo que tenho na idade do Diggy era uma pessoa que ia ser mal vista perante a sociedade, porque cada vez o bonito é uma coisa que está mais inclusiva. Do género, se tu não vestes certo tipo de roupa, tu não te enquadras, se tu não fores a certos sítios, tu não te Sim, enquadras, se tu sim, não sim, ouves sim, certa sim. música, Ó, tu não Rafa. te enquadras. Rafa, posso interromper-te E essa só aí cena numa da coisa? Podes, roupa, podes. bro. Eu acho que existe uma romantização também não é do estilo de corpo, mas sim da obesidade em si. Sim, Hoje sim, em sim, dia sim. existe uma romantização da obesidade. Sim, sim, oh, mano, é assim, sem sombra de dúvida. Agora é assim, eu sou apologista do sentido de se não te sentes bem contigo mesmo, deves trabalhar para mudar isso. Ok? Agora é assim, criticar a vida de uma pessoa ou alguém pelo aspecto físico que tem, acho que é o maior erro que tu podes cometer na vida. É literalmente a utilização do termo de estares a julgar alguém pela capa. Sem dúvida. Ou seja, me estás a julgar bem. o livro pela capa. Tu acabas por não querer conhecer a história de uma pessoa porque não te vês tipo numa relação de amizade com ela pelo seu aspecto físico. O que acaba por ser uma merda. Ou seja, Persegue. sim, eu vou prosseguir. Ou seja, a ideia de redes sociais, que a ideia na realidade seria socializar, essa merda desapareceu já há bastante tempo. E neste momento eu quero a opinião do Diggy, tendo em conta que ele é o mais novo de nós os dois. Sim. Quero a opinião do Diggy, o que é que ele enfrenta, o que é que ele acha daquilo que eu acabei de falar e inclusive se quiser mandar uma piada esteja à vontade, estamos aqui é para isso. Estamos É aqui para falarmos ser e debater o cancelados. tema. Exatamente. Se até agora Já ainda não faltou fomos, mais. está Já bom. faltou mais. Pronto, então, essa cena de que tu disseste no início de não enquadrar, ou a cena da roupa, ou whatever. Por exemplo, essa cena de obesidade ou de ser gordo, ou nowadays já tem havido. Não, por acaso não 50-50, porque tens as pessoas que te vão aceitar como tu és, porque prefiro ter um amigo que, por exemplo, prefiro ter um amigo como o Rafael, mas que me trate bem, Certo. do que ter um amigo como o Scully, acho que és magro, do que ter um amigo como o Scully, Scully. já foste. Cabrão. Já foste! Caganda cabrão. Não, eu não consigo perceber, mas Não, eu percebo. mas Preferes, do que ter um tu amigo, preferes ter do um que o amigo que Scully seja não me trate gordo, bem. o Exato. dito gordo, Só que yeah, e que seja, ao menos seja um bom amigo, do que ter alguém Sim. que te vá ser Sim. um cabrão, mas que seja o aceitável dentro da tua sim. comunidade. E, Yeah, estou a perceber. e por exemplo,
tem havido 50-50, tipo, tens sempre aquele grupo de amigos que só faz merda, só diz merda e tipo, vão-te gozar a vida toda até tu mudares. Ou então tens aquelas LGBT modinha que eu não apoio, mas respeito, apenas não apoio porque nesta idade sinto que é só uma fase. Se tivesse tipo a vossa idade ia perceber, mas que vão tipo Sim, dizer eu aceita-te como tu és, não sei o quê, não ligues às opiniões dos outros. Opa, se for. Eu percebo, não, eu percebo o que é que tu queres dizer. Estás com medo de poder ser um bocadinho. Tu agora no que estás a dizer estás com, medo, estás com receio de poder ser um bocadinho condenado Sim. pelo que estás a dizer, mas não tens que Tipo- estar com esse receio porque de facto é assim, até tu teres a maturidade suficiente para poderes fazer esse tipo de decisões, eu acho que também leva algum tempo. Sim, leva. Ahm, Tempo e experiências de vida. hoje em dia, sim, e hoje em dia, atenção, eu sou todo a favor, sou todo a favor, acho que cada um deve fazer as suas escolhas e cada um deve viver a sua vida consoante as suas escolhas. Mas hoje em dia está-se a viver tempos onde tu és condenado por exprimir opiniões como a que tu acabaste de exprimir, em que pá, é muito cedo, se calhar, para um jovem com Sim. 14 anos estar a decidir o rumo que quer para o resto da sua vida, não é? Exatamente. Não é à toa que tu não fazes decisões em cadeiras, por exemplo, ou em disciplinas que vais ter no secundário antes dos 15 anos também. Por isso, sim, mas tu Não continua, faz mal. desculpa. Então, estamos aqui para isso. E essa cena da roupa, eu levo. O maior problema, eu acho, não é a roupa. Quer dizer, a roupa sim, agora que me lembro. Se fores à minha escola e fores vestido como o famoso Beto, vais ser gozado o tempo todo. Tipo, não, parece que não te aceitam. Mas eu acho bem, atenção, os betos devem ser gozados. Não, Devem ser Scully, gozados, não é bem devem assim. ser desfeitos Scully, da não é bem humanidade. assim. Mas, Não, eu mas estou a mais do que extrapolar, roupa obviamente. em si, é o calçado que tu calças. Vestir calçado é complicado. É o calçado porque se as pessoas olham por ti abaixo e não veem um certinho na tua sapatilha, ou seja, não tens Air Force, não tens isto ou aquilo, tipo, parece que não olham para ti da mesma maneira. E isso é uma coisa que eu já tenho Mas, reparado. man, Infelizmente. isso é completamente normal. Isso é completamente normal. E se tu fores a pensar bem, é uma Na vida, excelente na vida forma. adulta existe isso. É uma excelente forma de tu não seres gamado na rua. Sim, também. Entre isto com um Air Force entre isto com um Air Force nos pés ou com uma Adidas comprada ali na feira, de certeza que a Adidas não te vão gamar. Pois não. Truchito, quanto muito ainda não é um zero force. Olha, tadinho do menino. É possível. Mas sim, tipo. Como é que eu ia dizer? O pior, às vezes nem é. Como é que eu ia te explicar? Eu não vou Existe saber explicar. Eu uma não vou ideia- saber explicar o que eu vou dizer agora, mas vou-vos dar um exemplo. No ano passado, eu estava na escola e eu estava mal naquele dia e comecei a chorar. Tipo, não me aguentei mais e eu não sou muito de chorar à frente dos outros, mas tipo, comecei a chorar e houveram uns amigos meus que sim tiveram tipo consolar-me e acalmar-me. Nós já devemos ter ido para a aula, mas eles ficaram comigo, true friends. E depois eu expliquei à setora e a setora não deu falta a ninguém. Mas tipo, depois no dia seguinte, ou umas horas depois, não me lembro, disseram que eu só tinha chorado para receber atenção. E por exemplo, hoje em dia há pessoas que tu não podes tipo desabafar com ela, ou então tipo ficares calado durante tanto tempo e depois tipo desabafares tudo o que tens a desabafar e tipo, deitares tudo cá para fora e depois dizerem Ei, não, e isto que eu estou a dizer já me entrando- aconteceu. E tipo, Zé, estás a entrar num paradigma do eu sei, caralho. mas isso já me aconteceu. Não, E foi não, este atenção, ano. não me interpretes mal. Diga, é o seguinte, eu não sei o que é que tu passaste e acho que não vamos trazer esse tema Sim. para aqui, que é para não fugirmos muito. Agora é assim, eu sei o que é estar em depressão e sei o que é termos realmente alguém ao pé de nós e sei o que é estás completamente sozinho. bem, a mood do podcast foi Já, tipo, baixo. Não, Esquece, não, mas mas foi os tipo, podcasts isto foi são tipo assim, tacada os de golfe. podcasts tipo, têm aqueles momentos bons e maus. Ai, Mas tipo. Espera mas aí, pronto, eu vou só descer aqui as escadas a ver se felizmente, encontro. Nunca tive. Eu me fundo do poço. Com Mas caralho. Scalibol! Mas felizmente nunca entrei em depressão, nem quero, porque a minha mãe já teve e diz que é uma sensação mesmo horrível, imagino, para ser assim tão. É uma merda. Pronto. Mas tipo, já tive fases e dias muito maus
e quando eu desabafava, tipo, ai, Mas imagina. deixa-me, é rápido. Ah, Sim, diz, ai, diz, mas diz. isto também me aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei, qualquer coisa que eu vou dizer é mau, mas tipo. Está fodido, Não, é? Está fodido isso. Eu é que estive a dormir não, e o puto é que não se não, sabe aguentar, é? qualquer coisa que eu vou dizer é mau. Pois já, Tipo, venha olha, lá gozar agora com o morreu-me este Boda. O gajo deve morreu estar com este uma pedra de gelo familiar. na língua que aquele patina Por todo. exemplo, morreu este. Espera aí, que Morreu ele este vai dar o familiar. exemplo. Um tio, por exemplo. Hum. É verdade, mas um tio, por exemplo. Certo. E a pessoa que eu desabafei diz assim: a mim também morreu um tio e não me vês aqui a reclamar, só estás aí a vitimizar. Eu, tipo, não, bro. Estou a confiar Sim. em ti, Mas estou a imagina, desabafar eu vou-te dizer uma contigo. Mas coisa. isso é quase aqueles gajos que gostam de fazer a guerra do tamanho da picha, meu. Isso é É tipo, tipo, malta que para mim é mano, lixo. é a mesma Oh, coisa. Rafa. É a mesma Que é? Oh, coisa. Rafa. Ele é Então? menor, pá. Então, Hã? Ele é menor. O que é Tens que que ele ter tem? atenção. Queres ver que ele nunca disse a Em puta de termos uma de janela? não é internet. por ser menor que eu sou. Pá, não. Em termos de internet, já sabes que as Não é merdas por são ser como menor são. que eu sou um Então, santo. olha, processem-me, chorem. Olha o Mas caralho. tipo, parece Ui, que há tô pessoas chorando. que tendem a ser superiores na dor. É um bocado estranho. Sim, sim. Não, mas eu Mas estou a pronto, depois perceber. tens aqueles de Isso é verdade. um meu. pouco. Não, mas isso é um pouco aquela guerra de. Lá está, guerra de pichas, guerra de dor. Mas vou-te dizer uma coisa. E seguindo um pouco no que tu estavas a dizer de expressão de sentimentos. Pá, Rafa, eu não sei se isto se aplica a ti, mas eu tenho quase certeza que ainda era pior. A minha geração já é uma geração onde já começa a ser aceitável nós expressarmos as nossas angústias, os nossos sentimentos. A tua geração, Diggy, pá, cada vez é mais normal vocês expressarem as vossas dores, ou seja, tudo o que sentem. Pá, mas eu posso dizer que se calhar na geração do Rafa isso não era normal de todo. O normal era tu, pá, Yeah. aguenta. Sim, na minha geração era literalmente isso. Era engola, siga e segue para a frente. Pá, eu posso dizer que na minha já começa a ser um bocadinho aceitável. Agora, o que eu questiono é até que ponto é que não estamos a ir a um extremo demais, que é aquilo que se calhar o Diggy também está a trazer ao de cima, que é já que é aceitável nós expressarmos todas as nossas dores, pá, vamos fazer uma comparação. O quê? Morreu-te um tio? Ah, a mim também, porque é que Ou então, estás assim? a mim morreu-me, sei lá, o pai. Só que o pessoal acha Não, é superior. aquela porque cena de parece que é um cargo mais importante do que o outro. cada um lida com a dor como tem que lidar, cada um lida Sim, com e os há pessoas sentimentos mais como tem que sensíveis lidar. do que as outras. Óbvio que o perfeito seria todos nós podermos lidar de uma forma positiva com a dor, lidar de uma forma saudável com a dor, mas nem todos o fazemos. Pá, é normal. Não temos todas as mesmas maneiras de coping, não temos todas as mesmas maneiras de expressão. Agora, o que eu acho que cada vez mais começa a acontecer, que não acontecia na nossa altura, e isto sendo eu e o Rafa os velhos do Restelo, é você, por exemplo, Diggy, tu de certeza que deves sentir isto, que é a tua geração vai ser a geração com mais ferramentas sociais, mas que é menos sociável. Vocês têm um inúmero de redes sociais, mas presencialmente cada vez menos nós todos seres humanos sabemos lidar uns com os outros. Pá, cada vez mais parecemos animais. Pá, atenção, eu sei que posso estar aqui a ser um bocadinho uma besta, e estou a ser uma besta, mas é verdade, pá. O Rafa de certeza que é um animal, porque quem manda arrotos como o que este gajo manda não pode Olha, ser outra coisa que não um animal. Olha, desculpa lá, se queres me chamar um animal, chamas pelo nome correto, ok? Chamas-me Chewbacca. Eu ia dizer Snorlax, Não, mas pronto. Chewbacca. Se for é Chewbacca. Tá? É porque o Foda-se. Chewbacca eu ainda sei imitar, o Snorlax não consigo. Não imites que vais foder os níveis todos do mico. Caralho, lá vai trabalho com o editor. Mas por exemplo, aquela questão que o Rafa te fez, e é isto para podermos seguir com o podcast, para não ser só o Rafa a fazer a Please. sua melhor impressão do Chewbacca. Imagina, ele perguntou-te a níveis sociais. E a níveis. Eu vou entrar agora um pouco num assunto sério, que é a política em si, mas. E a níveis políticos, ou seja, por onde é que tu cada vez mais vês notícias? A tua geração não tem muita cena Não. de ver notícias, pô, não? Já a Sa- minha não tem, atenção. A minha não tem de todo. Imagina, como é que eu vou te explicar?
há aquelas pessoas que sim veem as notícias, porque tipo, quando estão a jantar, está sempre a passar, ou por causa de outros familiares, custa ver isto e aquilo. Eu raramente vejo, mas Yeah. tipo, o pior é que agora, pai, 80% das pessoas veem as notícias tipo, Sim. pelo TikTok, por exemplo. Pelo Com TikTok é tipo desconfiança, que né? não é nada fiável. Tu podes ver um gajo tipo, sei lá, Yeah. meter água na cara e os maxilares mudam. Pronto. Só porque aquela. E por Só falar porque em aquilo era TikTok, água oxigenada. O quê? Falar em TikTok. por falar em TikTok, qual é que foi a cena mais estranha em termos de lives que já vos apareceu no TikTok? Aí é Zé. Pá, desculpem trazer isto ao de cima, mas é que ainda hoje me apareceu um bacana. Que a única coisa que o bacana fazia na live do TikTok era, imagina, ele tinha o telemóvel apontado para um espelho e o espelho num ângulo para ele e ele estava vestido de corvo. Mano, e a olhar para o espelho. Então vou-te dizer uma que vi hoje que eu caí-me a rir e depois fiz o que devia ter feito. Não era o flip outfits, pô, não? Não era o Flip Out Fit. Eu basicamente apanhei um grupo de 3 gajos a falar dos gamanços que tinham feito durante a semana. O quê? Podcast de ladrões? Não é podcast, era live TikTok a falarem dos gamanços que tinham feito durante a semana. Ah, era o pai e o no meio. Não era gente conhecida. Ou não era gente conhecida, desconhecida, merda, pronto. Mas por acaso eu compreendo isso que o Digui estava a dizer, que o TikTok não é nada viável. Não, Pá, há lá muita e coisa que nós se estamos a foda-se. ficar. Não, nós estamos a ficar burros com Já aquilo, estamos. pá. Eu já E sou. sabes que E isso vê-se nas lives quando eu tenho que O que eu resolver vou dizer agora, algum toda a gente já puzzle. está farta de saber. Mas tipo, o TikTok acabou por nos estragar a nossa cabeça. Porque a causa-nos déficit 90% de da atenção, paciência que basicamente. toda a gente tinha foi perdida. Porque, É pá, sim. Digui, eu concordo porque nós contigo, entramos eu na não tenho quarentena. discordo. Desculpa. Nós entramos na quarentena quando Sim, o sim, TikTok não, viralizou. E depois tipo, nós não saíamos daquilo. E não tínhamos nada para fazer da vida. Uhum. Então tipo, acabamos por nos habituar a coisas curtas. That's what she said. E a nossa paciência diminuiu. Mas, Peraí, tu disseste that's what she said. Sabes onde é que é essa referência, caralho? Sabes onde é que é essa referência ou não, cacete? Se não souberes, vais ser prachado. mas Onde é que é essa referência? Rafa! Rafa, o que é que Não. Scully, you know what? o que é que estavas a dizer? I think Diz. we should punish him severely. Também acho que sim. Strictly. Eu também acho que sim. Rafa, o que é que Ó, Diggy. Tu não podes usar essa referência sem saberes. Não, estou a gozar. Claro que podes, caralho. Pelo amor de Deus. Claro que podes. Não, mas o que eu estava. Não, mas sim. O Diz, que desculpa, eu estava a dizer há bocado é assim, pá, eu concordo com vocês quando dizemos que o TikTok vai foder muita coisa e veio, sem sombra de dúvida. Agora é assim, também depende de cada pessoa. Eu posso dar o meu exemplo, como posso dar exemplo de outras pessoas mais novas do que eu, mas que estão a querer trabalhar na mesma área, e é o seguinte. A área de informática tem uma coisa muito boa e uma coisa muito má. Nerds. Obrigado. A coisa muito boa é que mercado de trabalho nunca falta. Sim. Ok? Ah, Isto, sim. isto é a parte excelente de trabalhar em informática. A parte má é que todos os dias evolui. Então, nós acabamos sempre por ser obrigados a estudar alguma coisa, ler alguma coisa, praticar alguma coisa. Ou seja, nós acabamos por criar foco. Sim. Quem Sim. trabalha na área de Sim, informática. sim. Agora, quem não trabalha, acredito que se calhar muita gente anda a sofrer com déficit de atenção. É um pouco, mas a tua área é um pouco como a minha. A área do marketing. Pá, também eu estou um pouco mais relacionado com essa parte das tecnologias. Uhum. Mas a área do marketing também te obriga sempre a estar em cima do acontecimento Sim, em porque termos de. sai sempre alguma coisa que é nova. novidade. Sai sempre alguma coisa nova. Yeah. E tu és obrigado a estudar e a aprender, inclusive mesmo técnicas de marketing que convém estudá-las e aprendê-las, tu obrigatoriamente tens que treinar o teu foco. Porque se tu não tiveres foco para estudar, tu nunca na vida vais aprender ou evoluir para a tua área Mas de por trabalho. exemplo, tu agora transportando para o lugar de um jovem como o Diggy, Estava na solteiro, merda, bom Zé. rapaz. Estava na merda. Pá, eu acho que se tivesse o tempo livre, Diggy, eu por acaso não sei, nem quero saber Sim, para não mas- estarmos mas aqui diz, mas diz. a revelar detalhes pessoais. Mas por exemplo, se eu tivesse se calhar o tempo livre, Sim. tu estás no nono ano, não é? Se eu tivesse, eu no nono ano tinha uma catrafada de tempo livre. Pá, e esse tempo livre, das duas uma, ou era para jogar futebol
praticar desporto, que era o que eu fazia, ou era para estudar. Se eu tivesse o tempo livre que na minha altura eu tinha, hoje em dia, e tivesse no 9º ano, achas que eu ia estudar ou então praticar Podia desporto? chegar a praticar desporto, Mano, estava mas fechado. tipo, se fosse cheio com amigos, se os teus pais fossem mais liberais como são hoje em dia, como o mundo está mais perigoso, e isso não dá para negar. Se os teus pais fossem assim tão liberais para te deixar sair, talvez, mas estudar, não. Estudar, garanto-te que não. Pois. São Pá, poucos. imagina, eu na minha altura, a minha mãe foi rígida nisso, que era tipo, pá, a minha mãe deixava-me fazer o que eu queria, QB, imagina, Tinhas eu que tinha alguma é como a liberdade, minha, não tens tinha que fazer por liberdade. merecer. Ok. Basicamente. Mas até que ponto é que tu achas que, se calhar, os pais hoje em dia darem tanta liberdade também não é benéfico para, lá está, para os Não jovens? digo que não seja benéfico eles darem alguma liberdade, porque se eles vão dando uma liberdade e nós vamos saindo sozinhos, com amigos, acabamos desde cedo por ganhar mais responsabilidade. Maturidade, Vais achas? ganhando mais responsabilidade, porque tipo, e vais conhecendo Epá, não melhor as sei. ruas pelas quais tu passas Eu diariamente. acho que aí depende também do teu grupo Também, de amigos. tens aquele. Eu acho que aí também. Este tópico agora está-me a dar uma comichão do caralho, meu. Desculpem lá. Não Atenção. coça, pá. Não é isso, é assim, atenção, eu não critico a parte da liberdade dos pais, ok? Isso acho uma coisa muito bem. Eu próprio, se calhar, tive a liberdade de acordo com a época que estamos a viver agora, na altura da idade do Diggy. Eu por acaso posso dizer que não. Eu posso, dizer não, que não. eu posso dizer que tive, eu com 14 anos parecia que tinha 18, ok? Eu digo, a falar sério, eu com a tua idade entrava em qualquer discoteca. Por causa da altura e do tamanho que tinha. Isto não é mentira nenhuma. Com esse focinho também não, olha. Também vais lá para dentro, não vais comer ninguém que se foda, né? Eu percebo. Não, mas é assim, uma das coisas que me faz mais confusão é ver malta que é a idade do Diggy, e eu aqui não excluo sexos, falo na generalidade. É Sim, eu estou a ver perceber. a malta que é a idade do Diggy a entrar em discotecas e a saírem de lá mais bêbados Isso é que sei lá o quê. Meu. Fogo. Isso para mim é que me faz uma confusão do caralho, meu. Mas a malta hoje em dia não se sabe divertir sem cometer excessos. Tudo, mas Eu sei. pá, é isso, e depois é aquela cena, e quase certeza, se calhar tu já passaste por isto, e peço desculpa já à Ana por causa daquilo que eu vou falar. É tu veres uma gaja na rua e tu não sabes não sabes se aquela rapariga tem mais ou menos 18. Que Sim, aqui nós estávamos a falar de. Eu e a Ana, no outro dia, estávamos a falar disto. Epá, tá horrível. puto, não E consegues. atenção, não é estar a falar em pedofilia nem nada disso. É mesmo. Pá, a malta hoje em dia está tão confuso. Não consegues, Zé. Não consegues. E depois é assim, há aqui uma coisa que eu ainda quero salientar. Outra das modas que veio, agora que é o tempo do Diggy, é o estilo vintage. Ok? Eu digo-te uma coisa, já vi tanta gaja com estilo de vintage que eu juro que a minha avó nunca se vestiu daquela forma. Ah, sim. Eu por acaso gosto de chamar. Diga, não me leves a mal. E É a se tua calhar opinião, Zé. até nem gostas. Mas eu gosto de chamar. Pá, eu gosto de chamar a geração mais nova. E eu acho que já te referi isto uma ou duas vezes, ó Rafa. Chuta. E atenção, eu sei que posso vir a ser odiado por ser o velho do Restelo. Pá, processem. E eu sou mais velho que tu. Yeah. Mas eu tenho mentalidade de velho. Mas processem. Somos dois. Eu gosto de chamar. Eu gosto de chamar às gerações mais novas, mas principalmente aquela que está agora com os seus 17 a 19 anos, a geração Billie Eilish, que é, são todos diferentes, são todos únicos, mas no final acabam por ser todos iguais. São todos fotocópias. Daí, basta, olha. Daí o meu lema de vida. Eu prefiro ser uma folha em branco nesta sociedade de fotocópias. Sim. Pá, e eu não sei se o Diggy sente isso, mas eu sinto que cada vez mais existe a necessidade de ser o mais extravagante e o mais diferente possível, e depois no final, vamos a ver, são Eu todos tento iguais. ser o Yeah. mesmo para. Tipo. Isto vai parecer um bocado tipo. Ai, eu sou eu mesmo, não sei o que, eu não mudo com ninguém. Tipo, imagina. Botei a mim para ficar Imagina, na casa, Eu podes tento ser cá o mesmo dentro. porque não. Como é que eu ia dizer? Não para querer ser diferente, não para querer ser superior, mas também não querer forçar nada com as pessoas e depois elas venham a descobrir que eu sou diferente. Há uma coisa que. Como é que eu ia dizer?
confundem muito, que é maturidade com ações, ou tipo, a forma como tu falas com a pessoa. Porque eu acho que o meu respeito por uma pessoa que me ajuda diariamente não será o mesmo respeito por alguém que eu acabo por descobrir que me insulta nas costas, por exemplo. E tipo, uma coisa que não reparam Eu acho que, é que repara não sabe, não é não saber, mas normalmente não distinguem é o facto de tu teres certa maturidade, mas nem sempre é igual dependendo do tipo das pessoas. sim, eu acho que não é bem É outra maturidade palavra, que estás mas a querer dizer. Eu tá, acho que é tá-me a mais. escapar. Epá, imagina, é o valor que tu dás à pessoa. Imagina, todos nós temos pessoas que sabemos em qual podemos Sim. confiar mais e em qual podemos confiar menos. E todos Diniz, nós shout out ao Diniz. mudamos ou Espero que ele moldamos veja a nossa maneira. continua. Pá, ganda Diniz, espero que sim. E a Luna? Mas todos nós moldamos a nossa maneira de ser, ou seja, com uma pessoa que nós confiamos mais, sabemos que podemos ter um outro à vontade, podemos ser, pá, quiçá mais brincalhonas até, do que com uma pessoa que sabemos que não é assim tão confiável e com a qual nós temos que lidar, por exemplo. Isso acontece em N Em situações, todo trabalho, Na pá, tua vida toda. desporto, acontece-me em N situações. E um gajo tem que saber que, ok, também não posso ser 100% desagradável, nem posso. Porque agora há muito aquela cena de não, tu tens que te impor e tens que agir da maneira que tu pensas. Não, pá, tu estás numa sociedade, tu tens que saber Não, coexistir com os outros. Não é? se eu falasse o que eu penso, já tinha sido preso, bro. Em certas situações, É se eu já exatamente tivesse isso, falado, é eu tinha exatamente sido isso. preso. Apesar de ser menor. Ou seja, é exatamente isso. Tu moldas o teu comportamento Sim. consoante as situações. E eu acho que isso é uma cena que tu fazes bem. Agora, há pessoas que tu vais É ver. famoso, caladas E a no mim poeta. aconteceu-me, pá. Não és tu, não és tu, Obrigado, não és eu sei tu, que é. sou. Não, eu Ok. percebi o que é que tu querias. Eu percebi. Mas é aquela cena que há pessoas que tu vais ver que são autênticos camaleões. Pá, são pessoas camaleónicas, que é contigo são de uma maneira, com outra pessoa já são de uma maneira completamente diferente e são bastante oportunistas. Yeah. Pá, é o perfil da pessoa em si. Verdade seja dita, é o perfil da pessoa em si. Tu vais ter que lidar com uma catrefada de pessoas e eu acho que hoje em dia tu tens a tarefa muito mais dificultada do que eu e o Rafa tivemos com a tua idade. Mais dificultada. Sim. Sim, mais dificultada. Porque tu hoje é muito fácil tu fazeres parecer aquilo que queres fazer parecer atrás de um ecrã. Por exemplo, eu posso ser um assassino em série e aqui nos meus vídeos e no podcast estar aqui. Como é que é, maltinha? Tudo Personagens. fixe? Olha, Personagens. sejam bem-vindos. Pá, ganha props, Personagens. mano. Estás a perceber? Literalmente. E o Rafa, eu acho que já tinha dito isto ao Rafa. Imagina, eu sou uma pessoa divertida e sou uma pessoa. Acho eu, atenção, acho eu. E sou uma pessoa que realmente no seu dia a dia, pá, sou um bocadinho mais introvertido. Agora, quando eu estou em vídeos e em live, pá, eu acho que não transpareço isso. Transpareço que sou uma pessoa divertida, mas Eu não mais sou extrovertido introvertido. com as Nem lá pessoas perto. que Yeah. eu estou mais à vontade. É normal, é normal. Estás dentro do teu círculo de confiança. É possível que eu tipo Pelo menos é o grite que eu no meio acho. da rua estando com certa pessoa do que com outra que tenha menos confiança, no fundo. Ou menos. Bem, ó Digui, avançando aqui para uma questão fraturante, e eu acho que o Rafa vai adorar esta, que é: o que é que tu achas acerca da Greta Thunberg? Eu disse, pai, no 7 semanas eu já me esqueci do que ela fez. Porque havia essa e havia outra. Epá, diz-me o que é que tu achas da Greta Thunberg. Para além de ter feito agora com que o Andrew Tate fosse preso, diz-me o que é que tu achas dela. É que eu tenho uma opinião muito marcante acerca Fala- dela. Fala-nos que na ela- Greta, o vá. que é que ela Dá lá com a fez língua na exatamente? Greta. Eu já me esqueci Diz-me de lá qual é que é a estudá-la. O tua que é que ela opinião da fez minha exatamente? Greta. Porque havia uma outra também. Malala, qualquer coisa assim. Era às sextas-feiras pelo clima. A Malala foi a que Sim, foi por causa da agredida e não sei escola. mais o que lá Yeah. num país qualquer de terceiro mundo. Somos Pá, todos. mas condenem-me. pronto. Oh, país de terceiro mundo. Oh, Somos todos. condenem-me. Ora, nem mais. A Greta foi às sextas-feiras pelo clima, em que ela basicamente faltava à escola a fazer birra para salvar o clima. Hã?
E aí, comentários negativos acerca do Scully. Não, mas era muito isto. Ele reivindicava a chamada de atenção para as alterações Ativista. climáticas. Só que era isso. Eu acho que ela reivindicava, e certo, muito bem, mas soluções também não as apresentava. Percebes? E certo, não tá a responsabilidade dela apresentar soluções. Não está. Espera, tu estás a falar daquela gaja do Parlamento Português que dizia que precisávamos de paz? De acabar com com a guerra, que o caminho era para a paz? Não, era de acabar com a régua, esqueceste. Ah, com a régua, desculpa. Pensava que era com a Era guerra. para começarmos a usar pés. Ah, Disse este gajo, caralho. Um Não par posso. de chapadas. Ó, diga, dá-lhe aí um par de chapadas. Pá. Dá-lhe, não Ele não, pode. ele não aguenta. pode bater, se Ele não é aguenta. violência a menores. Já viste este morcão? Ora, nem mais, está fodido. Apanhamos-lo aí num beco, oh, já foi. Não, mas diz-me o que é que achas, não é só da Greta, mas no geral, o futuro em si, ou seja, alterações climáticas, a cada vez mais a cena de estares a correr o risco político de irmos para os extremos, ou seja, para a extrema-direita, para a extrema-esquerda, ditaduras, guerra, essas merdas. Por acaso eu tenho boa curiosidade para saber o que é que malta mais nova acha acerca Política, deste assunto. Eu não ouço quase E nada acho que o de Rafa também política, deve ter, digo eu. foda-se. Eu só sei de uma merda. Para quem estava cheio de sono, trouxe agora uma pergunta, filha da mãe, meu. Foda-se, só se cala. E tu até a dormir és mais inteligente que acordado, meu. Foda-se. Eu não deixava. A qualidade do menino, pá. A qualidade do menino. Sim, senhor. Boa pergunta. Mas, não, mas diz-me o que é que tu achas, qual é que vai ser o rumo do país quando for, ou do mundo quando for governado Pela minha pela tua não, geração? não faço a mesma ideia. Primeiro o futuro. Primeiro o futuro só Está Deus tudo pertence. fodido, né? Segundo, quero dar uma dica. Quero dar uma dica. E eu quero temos dar uma dica católico, foda-se. sobre Olha aí, não digas isso. Não me quero magoes as só convicções. dizer aqui uma coisa. Os maiores leitores de Portugal Diz. usam fato e gravata. É verdade, mas é verdade. Não ó, disse digo. nada. É verdade. Não. O Rafa às segundas-feiras tem que usar fato e gravata, por isso é normal que sejam os maiores ladrões de Portugal. Não tenho. Vai-te deixar. Não é. Não tenho. Mas Eu concordo. também não. Mas Eu concordo. também não, mas concordo absolutamente. Eu E concordo. aliás, prova disso está a ser este governo. Então, não precisas de governo, filho. Qual é a melhor forma de roubares um banco? É ser o dono dele? Ou trabalhares no IT, não é, Rafa? Não, se trabalhares no IT não quer dizer que vais gamar um banco, filho. Mas pronto, diz-me lá como é que tu achas que isto vai. Qual é que é o rumo do mundo quando for governado pelo Diggy? Governado por mim, se fosse governado por mim. Ou pela tua geração, digamos. Estamos todos fodidos. Por ti já sei que Nós não era conseguimos literalmente adivinhar um o harém, futuro. tu eras o Sheik e era só Nós não sabemos gajas. se vamos estar aqui amanhã. Só naquela. Mas, sei lá, pela minha geração. Pelo andar pá, disto está minha- fodido. É segundo- verdade, está segundo a fodido. geração de hoje em dia vai ser obrigatório não seres hetero. Não, estou a exagerar. Mas pá, está-me a querer parecer que as discotecas. Há cada vez mais a propensão de uma liberdade, Vai sim. parecer que as discotecas podes entrar a partir dos 6 anos de idade. Podes beber desde recém-nascido. Espera, já que tu pegaste. Não, nunca entrei. Mas já que tu pegaste nisso, sabes que há uma discoteca em Inglaterra, acho que é em Inglaterra, que tu com 10 anos já podes entrar. Tu não viste uma notícia há uns tempos assim, ó Rafa? Dude, eu sou-te sincero, sim, por acaso eu sou-te sincero, mas tu fores a pensar, não é má ideia toda? Sim, tiras um pouco o Só que estigma, lá- é a mesma só cena que- que Não, consumo isso também não, drogas isso também ser não. legal. Não, atenção, não é a mesma coisa, mas pensa, Por crianças, mas eu estou a falar por crianças, atenção. pensa neste sentido, tipo, do género, enquanto imagina que eres pai daqui a 2, 3 anos, e tu ao fim de semana apetece-te ir dar uma volta só tu e a tua mulher, ok? E tu precisas de um sítio onde possas deixar o puto para o puto se divertir. Certo. Mano, queres melhor com uma discoteca criada de propósito só para putos? Mas isso existe, atenção. Mas eu estou a falar mesmo de discoteca onde há crianças que podem entrar. Sim, mas eu aceito isso. Mas novamente, metam crianças, mas não metam adultos. Ou neste caso, se meterem adultos, metam só para o bar e etc. para tomar conta deles. Eu acho que
Mete os adultos lá num canto. As discotecas de crianças não precisam ser iguais aos adultos. Pá, Acho que pode haver uma diferença. pá, não sei. Olha, com um shot de absinto numa criança não bate da mesma forma que um shot de absinto num adulto. Não é? Expose ao Scully, vamos expose ao Contando-nos as Scully. tuas vivências enquanto criança. Aí qualquer coisa que não Olha, vai Scully calado. tem- Está calado! Oh, Tem oh, aqui a criança a ladrar. Espera aí. Ei, ele tem coitado da criança. Sim, porque, não é? Trabalho infantil, elas têm a norma para se queixar. Não, mas o que eu estava a dizer é, imagina. No futuro, sabendo que cada vez mais existe uma noção de liberdade ou de literalmente poderes fazer tudo o que queres. E sabendo que cada vez mais isso tem sido propagado, não só à minha geração, não só à geração do Rafa, mas mais direcionado às gerações mais novas, como foi, pá, tu podes dizer o que queres. Tiveste o Andrew Tate literalmente a direcionar as mensagens dele, ou os seguidores do Andrew Tate, a um público muito mais novo do que o que deveria ter sido direcionado, verdade seja dita. Aliás, não deveria ter sido direcionado a ninguém. E do nada, tu tens E putos de também 10 tens anos putos a de levar 10 com anos, aquilo. tipo, a ladrar no meio da rua e a qual- gemer devido ao speed. Influências, Pois, mas... sim, lá está. Qual é que é o efeito? Não, acaba Não é- por ser. Apesar de ser uma personagem... Apesar de É- ser uma personagem... é acaba mau, por ser sim, muito é mau. forçado. E o Speed está farto de saber o público que É lhe isso, assiste. é isso. E a personagem que ele é está a afetar Uhum. muito. Mas muito mesmo. Sim. Pá, sim, Só sim, uma pergunta. Será que a violência em público vai deixar de ser crime? Olha, parem aí, Não. parem aí. Não pode. Epá, Acabei de matar uma mosca. Tá. Foda-se lá Não, por está uma Paiva. mosca em cima da minha mesa. Não sei como é que ela... tens de perguntar se Tem tinha bigode à bigode? Tem- GNR. espera, Como é que ela não fugiu, Tem mas- bigode à GNR. Mas continuando. Ai caralho. Mas imagina, epá, eu percebo o que é que tu queres dizer, porque cada vez mais há a tendência de seguirmos os nossos role models que nós assistimos. Por exemplo, eu gosto muito do Jacksepticeye, gosto muito do Markiplier, gosto muito do PewDiePie, e a maneira como eu próprio edito os meus vídeos e como próprio tento ser para quem me assiste é um pouco nessa onda de pá, não é ser igual a eles, mas é Mas também adaptando tens de ter versão noção que o deles a mim. PewDiePie ficou Porque eu sei famoso, que não só por ter sido dos primeiros do YouTube, se não o primeiro, mas também pelo estilo de edição dele, porque Sim. se o estilo de edição ou assim não fosse apelativo, ele não ia ter tanta gente a assistir, portanto é mais uma forma de, não é bem Pá, copiá-lo, mas copiá-lo ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, direitos de autor. pá, imagina, eu não quero, eu vou trazer ao de cima um assunto que não tem nada a ver com o tema, mas Vindo do Scully tenho medo. condenem-me. Eu sou a nível de edição em termos de vídeo, eu acho que os meus vídeos estão num nível muito alto para o que hoje em dia bate cá em Portugal. Oh, mas isso é normal, tu Quando- não contratas brasileiros quando para te comparado- editar os vídeos? Pá, quando comparado com skis, com numeiros, com Windows, com o Ant, não, porque o Ant eu vejo o meu estilo de edição também muito com o Ant, mas comparado com numeiro, ski, Paiva, marombas, essa merda bate cá em Portugal com malta que realmente aprecia os vídeos deles, e eu olho para os meus vídeos. Não estou a dizer que tenho a última bolacha do pacote, mas aí, em termos de edição, pá, deem-me o props. Estás a dizer que eles são, que a edição deles acaba por ser melhor ou que a tua acaba por ser melhor? Na tua opinião. A minha é melhor, a minha é melhor, a minha é melhor, foda-se de longe. Conteúdo dos meus vídeos tu consegues tirar Mas conteúdo, também defendo, dos porque vídeos eles deles não tiras estão conteúdo a nenhum. jogar. Metade deles não estão a jogar. Estão tipo, sei lá, fora de casa a tocar na relva. Sim. Mas não, digo, não tem só a ver com isso. Não Mas tem só a cada ver tipo com de isso. vídeos tem o seu tipo de tu edição. repara- Eu acho que... Sim, sem sombra de dúvida. Só que é assim, uma coisa é quando tu tens o próprio criador Sim. a editar os seus vídeos. Entendes? Existe uma aplicação de Há tempo. alma por trás do conteúdo. Exatamente, existe uma aplicação de tempo. O próprio criador sabe onde é que deve fazer os Sim. cortes, como é que há de fazer os cortes, como é que vai fazer as transições, etc. E atenção, eu não sou editor de vídeo, nem sei editar vídeos.
Quanto mais Mas outras de ouvires merdas. o que eu, mas de ouvires o que eu já te disse sobre a Do que edição tu do já nosso disse, podcast. do que tu já disseste e não só. Eu próprio às vezes tenho vídeos que sigo aí de malta e onde estão a explicar como é que se faz a edição, etc. Yeah, E tu yeah. notas através de quem edita para si próprio e quem edita para outros a diferença que existe. Porque é tal história. O próprio criador, quando cria o conteúdo, ele sabe onde é que tem que Sim. cortar e como é que há de fazer o corte. Porquê? Ele sabe qual é o erro que aconteceu, ele sabe exatamente o que é que aconteceu ali no meio, se pode aproveitar alguma coisa, se não pode. Agora, se tu contratas Yep. outro gajo para fazer esta merda, tu vais ter que dizer, olha, do tempo X a tempo X vais ter que fazer aqui um corte e pronto, mas tu não lhe dás, Yep. não dás justificação. Por exemplo, o Scully se calhar está a fazer um vídeo, Beat Sim. Life, um jogo de terror ou qualquer merda. Vê ali qualquer merda e vê assim do género, calma aí, eu tenho que cortar aqui, mas calma aí, está aqui qualquer merda, se calhar aproveita e ainda mete aqui para o fim, Sim. ou dá para um short ou qualquer merda assim. Estás a ver? É outro aproveitamento. E tu notas bem isso, quem edita os próprios vídeos, aliás, o O Ant Ant? aí é ótimo exemplo disso. Uhum. Sim, o Ant tem vídeos que foram editados por ele e tu Sim. notas a diferença de edição de uns para os outros. Os Não, mais os mais, recentes, os mais recentes não foi Tu ele. notas essa diferença. Não. Quando eu estou a dizer os mais Sim. recentes é tipo aquela onda que ele andou aí Ah. quando surgiu com o novo Sim, canal. sim. No início, quando ele surgiu com o novo canal, era ele. Tu E tu notas. vias que havia ali. Há uma qualidade de vídeo ou de edição que faz todo o sentido quando comparado com o editor. Comparado com o editor, óbvio que não pode ser agora ele, porque ele tem que estar a fazer lives, aproveitar o conteúdo das lives para fazer vídeo. Pá, o Ant também só faz isto, também não é um bom exemplo, mas olha, o Chris. Pá, Sim. se o Chris for Não pagar vai- alguém para editar um vídeo dele, Não fica a mesma vai coisa. ter, Não vai, vai não ter é a mesma muito coisa. menos chumbo. Em termos de edição, pode ficar, imagina. É isso, em termos de edição, pode ficar um vídeo muito mais Sim. clean, podemos dizer assim, mas em termos de conteúdo fica um vídeo merda, porque se calhar já não tem aqueles mas também não tem o sentido que o Chris queria que aquele vídeo tivesse, Exatamente. ou não Eu exprime o penso conteúdo muito. de certo modo. Tu tens o pensamento que quer fazer epá, um corte seco imagina. e se pagares alguém não vai fazer isso. Aquele corte seco para fazer alguém rir, não vou fazer isso. Porque tu é que sabes. Sim. Porque É se isso, tem tu outra estás a gravar realidade e vídeo, outro tu ponto é de que vista sabes para o aquilo. sentimento ou o pensamento que tiveste na altura e vais saber o que fazer. Ou vais ter a ideia do que vais querer fazer. Mas quando tens alguém que faz por ti, Sim, eu posso dizer que muitas vezes quando eu gravo vídeo, eu já gravo certas Sim. cenas a pensar como é que depois eu os posso editar. Pá, Bacanas. Eu peço desculpa, a gente Diz. está a fugir como o caraças do tema outra vez. porque é isso. Mas é o- é essa a a intenção. conversa Atenção, vai é fluindo, descomplicado a porque conversa é isso, é fluindo, a um conversa tema fluindo. sem complicações. Sim. Sim. Não, eu Por exemplo. tenho depois aqui mais uma questão, mas vai. Então deixa-me só para terminarmos Sim, esta, sim, tá aí esta o questão remate. do conteúdo, que é, eu acho que eu e tu tivemos uma sorte do carago em que crescemos com produtores de conteúdo com qualidade. Sim. Quando eu digo qualidade, com substância por trás. Não era malta que via ou que tentava produzir conteúdo só para se aproveitar. Eu, por exemplo, e eu já disse isto mil e uma vezes aqui no canal, que é no meu canal, no Scully, não é aqui no canal, que é o Mr. Remedy para mim, a meu ver, o melhor exemplo de como ser um criador de conteúdo em Portugal. É engraçado, tem boa intenção, pá, acontece-lhe mil e uma merdas, o gajo não Sim, sim. desiste. Pá. E eu tenho um dos meus grandes objetivos era realmente um dia conseguir colaborar com o Mr. Remedy. E eu faço a pergunta agora ao Diggy, que é, quais é que são para ti o teu top 3 de criadores em termos de YouTube? Para ti, Os que eu mais quais sigo- são os que tu É mais para ser chegas? completamente sincero. Ih, Claro. Sim. portuguesas. Sem julgamento, não tenhas medo, atenção. Pá, dos portugueses e podes fazer se calhar a nível global. Yeah. Espera, afinal é portuguesas ou tipo do mundo todo? É porque. Dos dois, faz Não, pode primeiro ser- portugueses e depois faz dos fazes dois, global. é isso. Good question. Tan, tan. Tan, tan. Tan, 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 Não, tan, tan, não gajo se tan, trata com de tan, levar na medo, não boca leva na porque eu não Ai. tenho. Não. Pá, podes dizer não, Andrew não, Tate, Logan Paul. Não. É porque. Não, agora a sério, É porque quais é que imagina- são- da Tuga, o que é que tu vês mais? Imagina, não se trata de ver mais. Trata-se disso. Eu não tenho visto. Não tenho visto. Tipo, Não sei tens lá. visto? Ok. Pois, sim.
existe tanto conteúdo. Não, existe tanto Sim. conteúdo que também acabas por fugir, se calhar, aos nossos meios de Mas, conteúdo que nós costumamos ver. sei Sim. lá. Tu tens TikTok, tens Instagram, tens YouTube, Sim, tens. olha, na Twitch, Nós boa fomos, pergunta. tens Twitch, nós fomos numa altura em que Sim. tínhamos YouTube e pouco mais. Agora há uma maior variedade de plataformas. Pá, eu lembro-me que. Ok. Maior variedade de plataformas. É. Tá, ficou mal. Isso está fodido. Olha, Isso vou-te ser está sincero. fodido. Eu não beijo quase ninguém. Não, não, Tá, mas podes era isso que eu ia dizer dizer, por exemplo. Scully. Não vos Chris. tenho seguido muito. Não vos tenho seguido. Cabrão. Seguido muito. Eu não tenho seguido quase ninguém. Mas assim que. No auge. Mas quando digo auge, é o auge de eu assistir, não o vosso auge, tipo como canal. Apelaste mais, tu, por exemplo, Certo. Scully, apelaste mais porque fizeste-me rir, porque eu rio-me com tipo. Quando tu metes a cara inchada, quando tu mudas a voz, quando fazes um corte seco, isso faz-me rir. Eu sei que sou um bocado estúpido, mas faz. E isso chamou, por exemplo, o Chris, Chris também me fez rir muito. O Crisis, Merry Crisis. Esse sim é que me fez rir muito. Mas porque O Chris é. Por acaso eu digo, o Chris em termos de conteúdo, eu acho que tenho tanta pena do conteúdo do Chris atualmente Sim, não sem bater dúvida. tanto quanto ele merece. Yeah. mas principalmente assim no Isso é vídeo verdade. do André ou isto aquilo, porque ele é bom em tudo o que faz, ele é bom tipo, sei lá, Uhum. como é que eu ia dizer? Ele é bom a fazer-nos rir, ele é bom para nos dar eu concordo, eu informação. percebo que é que tu não Sim, estás a conseguir saber expressar, no mas meu sim. ver, no meu ponto de vista, ele sabe-me fazer rir, vou generalizar, ele sabe-nos fazer rir, ele sabe passar-nos informação, ele fala direito, ou seja, tipo, ele usa as palavras corretas no momento que deve, portanto é um bom comunicador. Então, tipo, acho que ele, Sim, como sim. criador de conteúdo, não conheço como pessoa, mas assim como criador, é assim completo. E tem uma boa qualidade, tem um bom, seja vídeo, câmera, o que for, o que dá ainda mais boost para que o canal cresça, mas a nível do que ele merecia, ele não tem nada. A nível do que ele merecia. Sim, sim. Em termos de retorno para o esforço que ele realmente mete, pá, eu posso dizer, eu também meto um esforço do caralho e também às vezes sinto isso que não tenho Porque o agora, retorno porque que se agora é calhar devia tanta ter. gente, E porque o agora que é acaba tanta por gente a fazer começar com o canal e tanta que... gente com o mesmo objetivo que nós não conseguimos focar-nos em alguém. Oh, meu É só, amigo, é a é coisa só mais ligares fácil isso do e começar a mundo. falar. Sim, Imagina, isto é a coisa mais fácil do gravar é mundo. fácil, mas. E nem se A parte trata da de. edição é Isso... fodida, mas isso é... E digo É para o pagares a um negócio, brasileiro não? para te fazer as cenas. Mas pronto, eu não sou tipo. Nunca. Jovski, Sério? Nunca. Oi? Jovski, calma, que o homem nem tem dinheiro para fazer um vídeo, quanto mais. Mas. Nunca foi uma dica para o Mas continua, desculpa. Continuando. Eu não sou... Mas lá está, tocando no ski eu ia tocar nisso. Não sou tipo nenhum fanboy, não sei o quê. Por acaso, não gosto Mas de sim, eu assistir às vezes por cenas que ele diz ou das formas como ele age, mas, ou seja, não concordo muito com a personalidade dele, mas ele merece o mérito todo por todo o esforço que fez estes anos todos. Mas lá está, sim. O trabalho, é verdade, ótimo, quer gostes, quer não, ele fez um ótimo bom é pouco. trabalho. Mas Quer gostes, quer não, o gajo pode não ter conteúdo. Ou pode ter Fez. conteúdo. Mas fez bom trabalho. Opa, é verdade. Não há que... Foi como quando muita gente começou a deixar de gostar do Ant. Epá, quer tu Sim. gostes ou não, o Ant fez um bom trabalho. E ali naquela altura ele direcionou o conteúdo para o que porque, tinha que no direcionar. meu ver, o Tiago Era o que Alves estava a dar. tornou-se mais Pá, tóxico. tu enquanto No meu- comunicador e enquanto... Pá, o Vski eu tenho um problema que é, o gajo é mesmo... E é a noção que eu tenho, não assisto, não faço questão de assistir, nem nunca assisti. Que é, o gajo é mesmo uma personalidade em si duvidosa. Por isso, pá, vai-se refletir no conteúdo dele. A mal ou a bem. Mas, ó Rafa, agora se calhar para Yeah. terminarmos Sim, com ok. aquela questão que tu tinhas aí para fazer, não? Ok. Já tenho. Diggy, é para ti e de certeza que isto até o Scully vai querer saber. Seguidores Diggy, seguidores can nas you redes see? sociais é ou não é importante?
Oh, ok, ok. Boa, caralho. Muito bem. Talvez. Ok, vou-te ser muito sincero. Tem dois lados da história. Tem um lado em que. Porque as opiniões ou tipo, a forma como as pessoas reagem é sempre diferente, isso não se discute. Mas tem dois lados, pelo menos que eu me lembro agora. Sim. Tem aqueles lados que o pessoal vai querer conhecer por ser mais famoso, e tens aquele lado tipo eu, que não vale a pena Uhum. começar a falar com alguém que seja mais famoso, porque a história é sempre a mesma, tipo, vão-te ignorar porque tem aquele pensamento que queres logo, não sei o quê, não sei como é, pronto. Mas Mas acho- Esse mas foi o acho que é um intuito que eu bocado- comecei a falar com o Scully, porque eu mas, queria logo mas não sei parece-me ser quê mais importante. e o Scully pronto. E o Scully parece-me- respondeu que sim. Pronto, olha, aqui estamos. parece-me- Casados com parece-me um podcast e estamos aqui, olha, e vamos dando. As pessoas, no caso nós, olhamos de uma forma diferente para alguém que tenha tipo 17 pessoas a segui-lo ou 400 e poucas. Mas porquê é Porque o que pessoal dizes pensa que que se és, olha de tipo, forma diferente em antissocial. relação a isso? E tipo, e como não conheces ninguém, ou sei lá, nós generalizando julgamos imenso, mas se nos, mas se nos, mas se Temos uma se cota nos social perguntarem porque é que relativamente nós aos julgamos, números de não seguidores, vamos né? saber responder. Man, a cena está aí e agora, eu agora faço aqui uma coisa que é, se calhar para toda a gente que ouvir o podcast e tiver este pensamento de eu tenho bué de seguidores. Eu aposto com qualquer pessoa que tenha acima de 1000 seguidores, não conhece nem metade. Mas aposto na boa. Provável. Principalmente Muito provável. gajas, principalmente Mano, não gajas, conheço. porque o pessoal vai Se calhar pensar tenho que para aí- eu sou-te sincero, eu sou preciso, tenho 100 seguidores no Instagram e eu não conheço nem metade destes 100 que me seguem. Não faço ideia quem seja. E depois dizes-me assim, então, mas olha, a tua privacidade, man, não tenho lá nada postado. E aliás, eu tenho andado mais ativo agora no Instagram que é para fazer a publicidade ao podcast, mais nada. Caralho. Mas disseste tu que és um antissocial da pizza. Obrigado, Skull. É Não, sério, mas por obrigado. exemplo, eu tenho a página. sim. Eu no Instagram tenho a página do Sim. canal, né? Já. Do Não Skull, siga e do tenho a minha pessoal. página pessoal. Pá, eu Ora. posso dizer, na minha página. Sim. Pá, eu acho que nem o Rafa segue. Nem eu, sigo, eu, não e sigo é a tua, normal. eu não sigo a tua página pessoal, mano. A tua página pessoal é a tua página pessoal. Nós estamos É a isso, tratar de imagina. business. Atenção, não estou a dizer que me considero como um amigo. É Óbvio, isso, considero, imagina, temos- não me levem a mal, não me levem a mal se eu não vos adicionar à minha página pessoal, porque eu também quase que não passo tempo nas redes. Não, Mas não te leva a mal, eu não, primo- pelo amor de Deus. imagina, eu primo por, na minha página pessoal eu tenho o quê? Tenho 200 e tal pessoas e essa gente, eu posso dizer que é só a gente que eu conheço, ou marcas que eu sigo, não é marcas, mas é tipo criadores de conteúdo que eu sigo que realmente gosto, já que Exatamente. o PewDiePie, ou seja, Sim. eu adapto o conteúdo que eu quero ver àquilo que eu realmente quero ver. Eu não sigo alguém só por seguir. Eu não aceito uma pessoa para me seguir só porque, olha, aí uma gaja boa que me manda um pedido. Não, foda-se-me a cagar. Pá, não te conheço de lado nenhum. Olha, o Sheila 37 da Madeira, vai. Estás a perceber? Mas sim, é isso. Na página do canal em si também acaba por ser um pouco assim. Se bem que eu acho que tenho mais malta desconhecida a seguir-me. Aí sim. Ou seja, podem ser desconhecidos por malta que viu o meu canal no YouTube e entretanto foi dar por alguma maneira ao meu Instagram e pediu-me para seguir. Mas agora, ainda há pouco tempo, tive o caso do André, que aparece nas lives. Uhum. Pá, eu vi que ele me seguia no Instagram da página do canal e fui pedir para seguir, porque pá, é uma pessoa que, a mal ou bem, aparece nas lives. Sim, tem Fala lá comigo nas lives. Estás a perceber? Porque é que eu não hei de tentar criar ali um vínculo? E é a mesma merda contigo. Pá, apareceste nas lives, meteste conversa pelas lives, meteste conversa pelo Insta. Mano, esquece, porque é que eu não hei de- a história do Insta foi a cena mais estranha de sempre. É que eu liguei para ti sem querer, meu. Nem sequer estava à espera que tu atendesses. Confesso, nada. Foi Diggy, completamente só sem para- querer, meu. Não, diga só para teres uma noção, estava eu muito bem descansado aqui a editar vídeo e tal, Yeah. acho eu. Recebo uma chamada no Insta, em DM, uma videochamada e eu, oh, Keito, atendo porque, pá, tenho vergonha nenhuma em atender e atendi. Do nada aparece-me este monstro Matei das outra. cavernas à minha frente. Eu, oh, como é que é?
Como é que é dizer? Esta estava no meio do ar. Mataste outra mosca. E daqui a bocado parece a história dos gigantes. Mas Estás a ver? continua. Matei 7 de uma vez. Mas é isso, é tipo, eu acho que os números nas. Os números nas redes sociais. Eu percebo aquilo que estavas a dizer, que é a cota social agregada aos mesmos, mas vale o que vale, pá. De aspectos hoje em dia estamos todos a viver, só que cabe-nos a nós ignorar um pouco os aspectos, né? Exatamente. E um conselho que eu te dou, ó Diggy, pá, caga nas opiniões dos outros. É mesmo um conselho que eu te posso dar, é esse, é não condiciones a tua vida em relação às opiniões dos outros. Isto é, se tu fores uma pessoa condigna. Agora, se fores um badamerdas como o André Ventura, é pá, Não. tem um imagina, bocadinho de teto. Não, vou-te ser o mais sincero que eu posso. Estou a Sobre brigar mim. contigo, atenção. Isto eu vou elogiar-me e criticar-me. Vou ser tipo. Vou tentar ser mais transparente. Não, vou tentar ser o mais transparente que eu Estás possa. com o gabarito lá Vou em tentar ser o mais cima. transparente que eu Não possa. acredites, Zé. Não Eu- acredites. Tipo, quando Força. este ano de escolaridade começou, em setembro, eu tive várias fases que foram más, fui um bocado mais tóxico, comentários que não precisavam de ser ditos, mas comecei da boca para fora. E pá, isso acontece sempre, tipo, às vezes não te controlas, mas aquilo foi pior. Sim. Mas Certo. tenho noção que lá no fundo sou uma boa pessoa, porque eu sou tipo um psicólogo que tu não precisas de pagar, ok? Porque eu sou uma pessoa eu dou dicas sobre os problemas que as pessoas têm. Se eu tiver o mesmo problema, eu não me vou convencer com as minhas próprias dicas. Continuando. Mas Tu estás na merda. acredito não, sei que já fui alguém muito pior, que disse coisas que não precisavam de ser ditas, mas não sou uma pessoa má, e isso eu tenho noção, porque eu já Certo. ajudei muita gente com. Como é que eu dizer? Eu não sei, eu não consigo especificar, mas sei que ajudei porque, por exemplo, tenho uma amiga que estava mal por causa do ex e eu ajudei-lhe a ficar melhor, ou então aquele. Ou Olha o ombro amigo, olha o ombro amigo. Oh, Não. Cheira-me a cor de manso. Ou então Olha o um ombro meu amigo, que olha. perdeu um familiar ou perdeu um amigo que era importante, ou isto ou aquilo, ou então tem tido problemas com isto e aquilo, tem tido Sim. problemas com os pais. Isso sou. Ou seja, foste uma Mas pessoa como deve uma ser, coisa que eu não tenho é? reparado é que, pelo menos comigo, porque se virem nem toda a gente vai concordar, isso é normal, mas pelo menos comigo, às vezes ligam-se mais ao que eu fiz de mal. E isso é óbvio, acaba por ser óbvio, porque se eu tiver falado muito mal de alguém, vai-lhe marcar, vai-lhe ficar na cabeça, isso é óbvio. Uhum. Mas como é que eu ia te explicar? Eu estava a conhecer, e vocês depois o Scully vai ver na gravação, conhecer uma fêmea, e só que ela anda tipo, num clube Uma fêmea. num clube de dança. E o que acontece? Duas fêmeas da minha turma falaram sobre essa minha fase, tipo, lá em setembro, outubro e assim. E ela ficou a pensar, tipo, mas e se tu fores assim? Ficou com uma ideia muito errada de mim. Ficou E com a depois ideia só lhe errada. perguntei assim, se não tivessem falado, tinhas reparado que eu sou assim, entre aspas? Ela disse que, tipo, não, até agora, tipo, nós já conhecemos para aí há um mês e pouco, até agora não demonstraste ser assim. E tu estás com uma ideia mal de quê? Porque se eu não demonstrei ser assim, é porque essa fase ou essa forma de eu ser já passou, está ali atrás. Então está cavado no buraco. E podemos focar mais ao Pá, presente e à pessoa que tu Todos és. nós, Claro imagina. que se magoar uma pessoa ou outra é normal, mas mesmo assim. Olha, é assim, de modo a colmatarmos, se calhar, também o episódio e também a colmatarmos esta ideia, o que eu posso dizer, na minha experiência pessoal, e é um conselho para ti, digo, e se calhar para o Rafa também, que é, e o Rafa já deve ter este conselho porque as dores de crescimento da vida acabam por nos
levar a certas situações que nos dão aprendizagem. Que é, pá, tu podes esperar dos outros sempre a pior ideia Podes de ti. repetir com outras palavras Sim. para eu conseguir perceber? Os outros vão-te... Sim. Basicamente, tu vais ser sempre pintado na tua pior forma. Percebes? Só quando tu realmente deres a conhecer a outra pessoa é que essa outra pessoa pode ou não perceber como é que tu és. Agora, dos outros nunca vai sair... Imagina, metendo isto como pinturas, como arte. Tu, ao comprares um quadro que é feito por um gajo que está literalmente a copiar Sim. o quadro do Van Gogh, nunca vai ser tão bom quanto o Van Gogh. Exatamente. Percebes? Uma cópia não é igual à original. Por isso, podes esperar sempre a ideia errada relativamente a ti. Cabe-te a ti, e sim, com as tuas ações e com a tua maneira de ser, não é mudar a pessoa com quem estás a interagir, mas é transmitir-lhe a ideia correta. Exatamente. Aliás, Pá, eu sei. tenho histórias de vida onde fiz exatamente isso, que não vou aplicar aqui no podcast porque não vale a pena, mas é exatamente isso que o Scully está a dizer. É assim, tu vais ter muita gente que fala bem, vais ter muita gente que fala mal, e principalmente aquela que fala mal vai pintar a pior personagem da tua vida. Relaxar-me. Ok? E a que fala melhor de ti, se calhar nem consegue pintar um pouco da melhor Exatamente. pessoa, da melhor personagem. Exatamente. Ou seja, se tu fores uma merda, a pessoa que for falar a ti vai-te pintar 100 vezes pior do que aquilo que tu és. Ok? Ok. E vamos pôr isto em termos práticos. Agora é assim, aquilo que tu fazes perante as outras pessoas para mostrar se és ou não, isso já depende de ti. Seja qual tipo de ações forem. Aliás, uma das cenas, e se calhar aqui o Scully conhece, tu se calhar não porque que és novo, havia uma série que dava que era o Futurama. Lembras-te, Scully? E a Futurama. Pronto. Futurama. Há um episódio que o Bender supostamente conhece Deus. Alerta spoiler. Pronto, nesse episódio há uma frase que me ficou gravada desde então. Não é questão de spoiler, pá. Isto é uma série Pá, antiga. já se passaram. Espera, já se passou toda a um gente dia de conhece. existência, pá. Já. Oh, atenção. Basicamente há uma frase que Deus diz porque o Bender diz: então mas tu existes porque é que ninguém te vê? E o gajo responde-lhe desta forma: enquanto tu continuares a fazer as coisas bem, ninguém vai dar por ti. Experimenta errar uma vez, toda a gente vai saber apontar o dedo. Ai, olha. Sim, Pá, sim. não é mentira. Era a mesma coisa que eu agora ser racista ou misógino num dos meus vídeos. Sim. Ninguém me conhece, do nada. Criador de conteúdo, não sei o quê. Criadores de conteúdo, Bastava... cancelado. Mas é verdade, bastava o Sparkling pegar nesta merda. Bastava o Isto é uma Sparkling realidade, pegar meu. nesta merda. Isto é uma realidade. Por isso é E assim. cada vez é pior. E atenção, cada vez é muito mais pior nas novas gerações, com as novas ferramentas que todos nós temos acesso. E não tem Pá, tendências a melhorar. resumindo, maltinha, espero que tenham gostado do podcast. Eu tenho Porque uma hora esta e um merda quarto, já tem quase. uma hora, pelo menos, de gravação. Pá, Sim. foi muito bom. Eu já Yeah, vou uma hora aqui e um com uma hora e quarto um à quarto volta também. disso. 1h13, por isso. Vou só dizer, vou só Mas acabar pá, espero que isto. tenham gostado. Foi o primeiro Rafa, convidado. espero Grande que não me Diggy, muito desiludas obrigado por quando- teres quando fores aparecido. despedir, e eu é que sei o que é que tem na Diz. cabeça. Vou só dizer uma coisa, que é... se algo vos incomoda, se algo vos deixa mal, acreditem que é tudo parte do destino e é só o processo para no futuro seres alguém melhor. Não, mas Aí, mas, Pedro tipo, Chagas Freitas as pessoas aqui, que é? prefere, acredita, Foda-se. prefere ter os Sim, não, mas é problemas verdade. o mais cedo possível, entre aspas. É uma Aqui, calma, fase. calma. É uma fase. Prefere ter os problemas, por exemplo, Uhum. na adolescência, para quando fores adulto, seres alguém melhor e saberes lidar melhor com eles. Muito melhor com eles. Confere. Rafa, Eu. últimos remarques. Ai, obrigado, Mas Zé. tenho fome. Era isso. Pá. Os últimos 2 episódios ele acabou de dizer isso. Últimas louco. palavras, tenho fome. É, ele está sempre com fome. Eu tenho, Ai, eu sei. tenho fome. Maltinha, vemo-nos no próximo episódio. Sim. Um beijito. Tchau, Subscreva pessoal. no Bye canal. Portem-se bem. bye. Bye bye.